Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa 18ª aula sobre poríferos e quinidários. Então, a aula passada, a gente começou a ver o reino dos animais. Então, a gente vai ver todos os animais, certo? A gente viu algumas características e todos os grupos que tem. E agora a gente vai detalhar cada um deles. Vamos começar pelos poríferos? Os poríferos também são chamados espongiários. Ele contempla as esponjas do mar, tá? Tem esponja de água doce também, as esponjas. São animais aquáticos, certo? Filtradores. A gente vai ver sobre isso. Como são as esponjas? Então, ela vai ter células que revestem externamente, aqui por fora, os pinacócitos. Células que revestem internamente, são os coanócitos. Os coanócitos têm esse flagelo aqui, então dentro da esponja vai ter inúmeros flagelos. A gente vai ver para que eles são importantes. A gente tem o porócito, que é uma célula que permite a água passar do meio externo para o meio interno. E a gente tem, entre essas duas camadas, a gente tem os amebócitos, que são células responsáveis por várias coisas, tá? As esponjas não têm tecidos, formação de tecidos, ou seja, não vai juntar um monte de célula para fazer determinada função. Igual na gente, por exemplo, a gente tem célula de músculo. Essas células vão se juntar para formar um tecido muscular, tá? As esponjas não têm isso ainda. O que mais que a gente tem aqui, então? A gente tem o ósculo, que é a saída de água. É o orifício que sai a água, tá? Aqui só detalhando pinacócitos, coanócitos, amebócitos e as espículas. O que são as espículas? São algumas espinhos que ajudam na proteção, tá? Como é a digestão dessas esponjas? A água vai entrar pelos poros, a gente fala que eles são filtradores. E aí, essa célula aqui, que são os coanócitos, elas vão filtrar a água. Lembra do flagelo? Eu falei assim, o flagelo tem uma coisa importante. Hora que ele começa a bater aqui dentro, ele começa a se movimentar, ele faz a circulação da água ser mais facilitada, vamos por assim, tá? E quem faz o final da digestão são os amebócitos que estão lá. Então, os coanócitos começam e os amebócitos terminam, tá? Aqui, pessoal, a gente tem um falando Afin d'observer ce qui est invisible, Christina injecte un colorant inoffensif dans l'eau à proximité du corps d'une éponge. Pour déterminer à quelle allure l'eau est absorbée par le corps de l'éponge, il suffit d'injecter un liquide coloré et de mesurer la vitesse à laquelle l'eau est aspirée. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je mène une telle expérience. Il y a des années que je rêvais de saisir une telle opportunité. Je suis ravie qu'elle se présente enfin. Lorsque j'ai vu le liquide teinté s'échapper de l'éponge, à peine 2 secondes après l'avoir injecté, je n'en ai pas cru mes yeux. Ce flux d'eau puissant et continu qui se répandait sans interruption du corps de l'éponge était une démonstration éloquente de l'existence d'une dynamique chez cet organisme. Olha aqui outro exemplo de esponja, fazendo a mesma coisa. C'est une expérience incroyable à vivre. Para mostrar o caminho que a água percorre dentro da esponja, né? De fora vai sair pelo ósculo principal lá em cima, tá?
Como é a reprodução? A gente vai ter reprodução assexuada e sexuada. Como que é assexuada? Pode ser por brotamento. Então, tem uma esponja aqui, surge um broto e esse broto se destaca da esponja mãe e forma uma nova esponja, certo? Como é a reprodução sexuada? Gente, lembra, a reprodução sexuada precisa ter genes de 2 indivíduos diferentes, tá? A diferença aqui é que as esponjas podem ser monóicas ou dioicas. O que é isso? Monóica é quando tem o feminino e o masculino dentro de um único indivíduo. E dioica é quando tem sexos separados, tá? Então, aqui é um exemplo de dioica, de sexos separados. Então, o que vai acontecer? Ó? Uma esponja vai jogar esse espermatozoide na água, ele vai entrar dentro da outra esponja e vai fecundar o óvulo. Aqui que vem o detalhe. Se esse óvulo fecundado já virasse uma esponja, ia crescer uma esponja em cima da outra, certo? Não, o que acontece? Ela tem uma larva móvel. Então, depois que nasce aqui a esponja, ela não nasce direto uma esponja, ela nasce uma larvinha. Então, ela vai nadando, essa larvinha, até encontrar um outro lugar bom para ela se fixar. Aí, ela se fixa e começa a dar origem a outra esponja, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os quinidários. Os quinidários também são do reino animal, filo Quinidária, mais conhecidos como as águas vivas e as anêmonas do mar. Água viva, anêmona, tá? O que é a característica principal dos quinidários? Eles têm uma célula que chama quinidócito. É uma célula especializada na captura de alimentos e defesa contra agressores. O que ele faz? Já viram falar que a água viva queima? É isso. Ele tem pequenas células que esses quinidócitos vão ter uma substância urticante, a gente fala, que causa lesão, tanto em quem ele quer se defender, quanto ele quer atacar, tá? Detalhe aqui, lembra que lá os poríferos não tinham tecidos verdadeiros? Aqui já tem. Então, ó, só que aqui ele já vai ter um sistema digestório, por exemplo, mas vai ser incompleto. Por que é incompleto? Porque ele tem boca, mas não tem ânus, certo? Quando a gente fala sistema digestório completo, começa na boca, termina no ânus. Incompleto tem boca e não tem ânus, então a ingestão e a excreção desse alimento é pelo mesmo orifício, tá? Ele vai ter 2 tipos e eles podem alternar as gerações, a gente fala. Então, pode ser do tipo pólipo. Pólipo é fixo, com os tentáculos para cima, certo? E ele pode ser medusa, que são a forma mais flutuante, tá? Aqui tem o que eu falei sobre a metagênese, sobre a alternância de formas corporais. Então, aqui, ó, uma reprodução. A gente tem o feminino e o masculino, dando zigoto, que dá uma larva. Essa larva se fixa na forma de pólipo. Hora que ela cresce, ela começa a produzir medusas. Tá vendo? No vídeo que eu vou mandar junto com o meu da explicação, tem certinho mostrando os pólipos virando as medusinhas. É bem bonitinho, depois vocês assistem lá. O que ela vai ter? A epiderme, que é a de fora, gastroderme, que tem a ver com a cavidade oral e intestinal, mesogleia, que é uma gelatina entre a epiderme e a gastroderme. Então, ela tem epiderme e a gastroderme. Aqui, ela tem uma gelatina. Células mioepiteliais, que são o quê? São como se fossem músculos que vão fazer o quê? Ajudar
ela se locomover, certo? Quinidoblasto, que é o que dá nome aos quinidários, que é o quê? É uma célula ciliada que tem toxinas. Então, se você relou nela, ela pega. Gente, importante aqui que eu lembrei uma curiosidade. O Nemo, ele vive perto de anêmonas do mar. Por que ele não acontece nada com ele? Ele tem uma proteção. E essa proteção faz com que as anêmonas não acione esse gatilho nele, tá? Digestão. Como eu já disse, as anêmonas, as água-viva, os quinidários têm boca. Então, vai entrar aqui pela boca, às vezes vai ser ajudada pelos tentáculos, elas usam os tentáculos com os quinidócitos, e vai ser digerido aqui dentro dessa cavidade. Reprodução, igual às esponjas, tem a assexuada, por brotamento e também por regeneração, ou seja, se sai um pedaço dela, ela consegue se regenerar. Aqui a gente tem um exemplo de brotamento. E a sexuada, que vai fazer o quê? Espermatozoide sai, vai num óvulo, zigoto, a nova hidra aqui, uma hidra jovem, tá? A fecundação geralmente é externa, ou seja, fora do corpo, mas algumas hidras aqui, por exemplo, têm a fecundação interna, dentro do corpo, tá? E, por último, o que eu já falei, dos acidentes com quinidários, certo? Aquelas células produzem substâncias tóxicas que causam queimaduras na gente, tá bom? Pessoal, essa semana é isso, a gente tem que entender um pouquinho dos poríferos e um pouquinho dos quinidários. Eu vou colocar mais 2 vídeos no grupo para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Beijos e boa semana para vocês.